Cidade FM, no combate ao coronavírus. Hora de se informar com os assuntos que vão ser destaque nesse dia. Está começando mais uma cobertura especial do jornalismo da Cidade FM sobre a pandemia de coronavírus, especialmente aqui dos municípios da região. Enfim, tudo aquilo que você precisa saber agora, aqui em 104,7. Aqui comigo nessa cobertura, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Thiago Sório, bom dia a todos, uma ótima manhã de quarta-feira, meio de semana para todo mundo. Estamos ao vivo também no Facebook com nossa live. Acesse agora para assistir essa cobertura especial. Aproveite para curtir, compartilhar e comentar os assuntos que vamos abordar ao longo dessa programação. Acesse facebook.com/Rádio Cidade Itu. Aliás, muito bom dia para quem já está conectado aí com a gente. E olha, aumentou a quantidade de pessoas curadas da Covid-19 na cidade de Itu. Ontem a prefeitura divulgou mais 4 pacientes estão livres da doença, né? E os casos confirmados também tiveram alteração? Sim, Thiago, casos confirmados passaram de 23 para 24, portanto um caso confirmado a mais. Entre esses casos confirmados, a notícia boa, né? 13 pessoas já estão curadas da Covid-19 em Itu. São 13 os curados, eram 9, agora 13 curados. Os casos descartados chegam a 135. Os casos que estão aguardando o resultado diminuíram. Passaram de 21 para 18. Agora são 4 suspeitos em internação clínica e 4 casos suspeitos internados em UTI. Itu ainda tem um óbito suspeito e 4 óbitos confirmados desde o início da contagem da pandemia, Thiago. Mais 13 casos de coronavírus foram contabilizados em Sorocaba. A boa notícia é que também cresceu o número de pacientes recuperados no município. Exatamente, passou o número de recuperados de 124 para 138 recuperados em Sorocaba. Portanto, o número total de casos confirmados passou de 159 para 172. Ainda temos em Sorocaba 670 casos descartados, 30 casos a mais, né, de um dia para o outro. Os casos que estão aguardando resultados de exames diminuíram também em Sorocaba, passando de 145 para 132. Os casos suspeitos em internação são 33, sendo que 11 estão na UTI. Os óbitos permanecem 23 óbitos confirmados na cidade de Sorocaba e os óbitos por suspeita de Covid-19, aqueles óbitos que estão aguardando o resultado para que haja confirmação ou que seja descartado, subiram de 7 para 8, portanto Sorocaba chegando a 172 casos confirmados até o momento. Desses, 138 já estão recuperados, Thiago. Seja bem-vindo, fique com a gente. Abrimos espaço na programação para informação e prestação de serviço para você, ouvinte de cidade. E olha, subiu o número de pessoas com suspeita de coronavírus na cidade de Salto. 2 estão em internação hospitalar. Exatamente, estão aguardando resultados agora 6 casos na cidade de Salto, sendo que 2 casos suspeitos estão internados, 1 em UTI. Os casos confirmados permanecem em 8, são 7 casos curados até o momento e 1 caso internado na cidade de Salto. Os casos descartados passaram de 70 para 71, Salto, portanto, com 7 casos curados de Covid-19 até o momento. Porto Feliz confirmou o 15º caso de Covid-19. Já um dos óbitos por suspeita da doença, que era investigado no município, foi descartado pelo Instituto Adolfo Lutz. Exatamente, o boletim divulgado no fim da tarde de ontem, começo de noite. Os casos confirmados subiram de 14 para 15, mantém 8 curados na cidade de Porto Feliz, 1 está em internação na UTI, 4 em isolamento domiciliar e 2 em internação clínica. Mais um aí, portanto, em isolamento domiciliar, mais um caso confirmado na cidade de Porto Feliz. Os casos que estão aguardando resultados diminuíram de 12 para 9, 2 estão em internação clínica e 7 estão em isolamento domiciliar. Os óbitos por suspeita diminuíram de 3 para 2 e os casos que já foram excluídos após realização de exames em Porto Feliz passaram de 65 para 73 nas últimas 24 horas, Thiago. E já são quase 70 pessoas que testaram positivo para o coronavírus em Indaiatuba.
Ontem ocorreram mais 4 confirmações. Exatamente, passando de 63 para 67 os casos confirmados de Covid-19 na cidade de Indaiatuba. No total de casos descartados agora são 284. No total de notificações desde o início da pandemia, 410. Os casos que estão aguardando resultados neste momento, 56. 12 casos suspeitos estão em internação clínica, 11 casos suspeitos estão em UTI. Dos casos confirmados, desses 67, 7 casos confirmados estão internados e 54 pacientes já foram curados em Indaiatuba. Eram 52, somando mais 2 aí, 54 pacientes, portanto, sendo curados na cidade de Indaiatuba. Os óbitos descartados após realização de exames são 18, eram 15, e os óbitos por suspeita que estão aguardando o resultado de exames são 4. A cidade de Indaiatuba ainda tem 6 mortes confirmadas até o momento, Thiago. E olha, subiu para 19 a quantidade de mortes por coronavírus em Jundiaí. Mais 3 óbitos foram registrados na terça-feira. E não só os óbitos, né? Os números de confirmados de maneira geral não param de crescer. Jundiaí passou de 186 para 195 casos positivos de coronavírus em 24 horas. Os casos positivos são eles aguardando em casa, aqueles que estão se recuperando em casa, fazendo tratamento em casa, 68 pessoas. Os recuperados também subiram, 79 casos recuperados na cidade de Jundiaí. Os casos que estão internados em Jundiaí são 27, internados em outro município 2, e os óbitos confirmados, infelizmente, passaram de 16 para 19. Os casos suspeitos em Jundiaí, aguardando o resultado em casa, são 31, aguardando o resultado internado, 23, e óbitos aguardando resultados são 7. Dos casos descartados até o momento, incluindo aí 34 óbitos, 243 casos descartados em Jundiaí. Jundiaí divulga também a ocupação dos leitos de UTI. No setor público são 26% dos leitos ocupados em Jundiaí. No setor privado, 66% dos leitos ocupados na cidade de Jundiaí. Cabreúva e Votorantim também tiveram novos casos de Covid-19, né? Tem mais detalhes pra gente, Luciano? Votorantim soma 30 casos do novo coronavírus, somando mais 17 já estão recuperados na cidade de Votorantim, né? Um bom número que a gente gosta de falar, os casos recuperados, né? Os casos descartados passaram de 102 para 106. Votorantim não tem neste momento nenhum óbito suspeito. Os casos confirmados passaram de 29 para 30. Entre esses casos confirmados são 17 recuperados, somando um a mais em 24 horas. 7 estão em isolamento domiciliar e 4 estão internados. Além disso, os casos suspeitos subiram de 5 para 8, que estão aguardando resultados. Os casos suspeitos internados são 4, sendo 2 em UTI. E Votorantim ainda tem 2 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Cabreúva confirmou mais um óbito, mais um caso, né? Melhor dizendo, Cabreúva não tem nenhum óbito confirmado, nenhum óbito suspeito. Confirmou mais um caso de coronavírus, passando de 6 para 7. Os casos suspeitos diminuíram de 2 para 1. Os casos descartados continuam em 30. Portanto, a cidade de Cabreúva não registra nenhum óbito suspeito, não registra nenhum óbito confirmado. Thiago. Muito bem, vamos falar a nível Brasil. São quase 8 mil mortes no país e mais de 114 mil casos confirmados de coronavírus. Recorde absoluto de mortes em 24 horas, foram 600. O Ministério da Saúde divulgou ontem o balanço dos casos do coronavírus no Brasil. Até demorou para sair os números ontem, saiu bem no começo da noite, né? São 7.921 mortes. Na segunda-feira eram 7.321. Em 24 horas foram anunciadas mais 600 mortes no total aí. 114.715 casos confirmados. Eram 107.780 na segunda. 58.573 pacientes estão em acompanhamento, somando 51%.
48.221 pacientes já estão recuperados da Covid-19, somando 42% de todos os casos. Portanto, 48.221 pacientes recuperados no Brasil e mais 1.579 mortes estão ainda em investigação, aguardando resultados de exames. São Paulo segue, como o epicentro da doença no país. Tem 34.053 casos confirmados, sendo 2.851 mortes. O Rio de Janeiro tem 12.391 pessoas infectadas, com 1.123 óbitos confirmados até o momento. Tiago. E no mundo, como que está a situação? Acompanhando aqui o sistema da Universidade Johns Hopkins, os números em todo o planeta neste momento. 3.679.544 pessoas estão infectadas em todo o mundo. Aparentemente deu uma diminuída aí naquela curva que estava subindo rapidamente, né? Lembrando que chegamos a 3 milhões, passou de 3 milhões a 3 milhões e meio em pouco menos de 2 dias, né? Então, aparentemente deu uma segurada aí, né? O crescimento da curva dos infectados em todo o mundo. Os Estados Unidos têm 1.204.475 casos confirmados. A Espanha, 219.329. A Itália, 213.013 pessoas diagnosticadas com Covid-19. E o número de mortes também não para de crescer em todo o mundo. Atualmente são 257.818 óbitos por Covid-19 em todo o mundo. Os Estados Unidos lidera essa lista ruim com 71.078 óbitos. Aí temos os recuperados, né, em todo o planeta, também subindo. 1.206.218 pessoas já recuperadas em todo o mundo. Os Estados Unidos também lidera os números de recuperados, com 189.791 recuperados em todo os Estados Unidos. No Brasil, repetindo mais uma vez, o número de recuperados no país, 48.221 recuperados até o momento no Brasil. Na cidade de Itu temos 13 pessoas já recuperadas da doença. Tiago. 8h14, esse é o jornalismo da Cidade FM, prestando serviço à população, a você começar o dia bem informado sobre a pandemia de coronavírus e como não tem como fugir, né, dessa realidade. Aqui tratamos os casos confirmados, também os óbitos, mas também mostramos o lado bom dessa história, que são os pacientes recuperados da doença. Grande audiência no rádio e também na internet. Estamos ao vivo com nossa live no Facebook. Acesse lá para assistir essa cobertura especial, facebook.com/Rádio Cidade Itu. Vamos lá dar uma passadinha aí, ver o que o pessoal tem comentado, Luciano. Bom dia, o Vitor Batista está por aqui com a gente. Priscila e Fábio também desejando bom dia. Sônia Aparecida falando bom dia aqui. O Alvarino Percum também acompanhando nossa transmissão. Gisleide Membrive, bom dia, Gisleide. Obrigado pela audiência. Cleiton Santos, a Ana Reis por aqui também. Neide Queiroz desejando bom dia. Caroline e William Tuque Oliveira, bom dia, um abração do William a vocês, todos os dias ligado na informação com os melhores da região. Grande abraço, William, obrigado pela audiência também, e você que está acompanhando a gente aqui também, a Maria Cláudia Santos, o Sidney, a Maria Morim, Merceli, a Marcela Oliveira, Edna Maria, Diego Memprive, Juliana Tobias, Maria Eugênia Bellinati. Obrigado, um grande abraço, uma ótima manhã. Rosilene Azevedo acabou de entrar. Bom dia, Rosilene. Grande abraço, uma ótima manhã de quarta-feira para todo mundo. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h20, seja bem-vindo, fique com a gente. É o jornalismo da Cidade FM, atualizando para você tudo sobre a pandemia de coronavírus. Informações apuradas e checadas para que você comece o dia muito bem informado. Fique com a gente dentro do Show da Manhã. E olha, o índice de isolamento social voltou a cair no estado de São Paulo no início da semana. Itu e Salto ficaram abaixo aí dos 50%. E as autoridades já se mostram preocupadas. Sim, Tiago, o isolamento no estado caiu, chegou a 47%, segundo os dados divulgados pelo governo do estado. No domingo, a taxa de isolamento no estado foi de 59%. Os dados são contabilizados, né, pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do governo do estado de São Paulo
que analisa os dados de telefonia móvel de cidades com mais de 70 mil habitantes. O isolamento necessário, segundo as autoridades sanitárias, são de 70%. O governador João Dória afirmou que as cidades com menor índice de isolamento serão excluídas da possibilidade da abertura gradual do comércio a partir da próxima semana, a partir do dia 11. Em Itu, no sábado tivemos 51% de isolamento social, no domingo 57% e na segunda-feira caiu para 46%. A cidade de Salto teve 53% de isolamento social no sábado, 58% no domingo e caiu 10 pontos na segunda para 48%. Sorocaba, 50% no sábado, 56% no domingo e 43% na segunda-feira. Repare aí o domingo, sábado, num nível bacana, né? Entre 50 Sorocaba, 53 Salto e 51 Itu. Depois no domingo sobe um pouco, normal, pessoal mais relaxado, fica mais em casa, mas na segunda-feira volta a cair novamente o isolamento social e isso mostra realmente uma preocupação. O estado de São Paulo ainda tem uma curva um pouco menor, né, do que os outros locais os outros estados da federação em todo o Brasil, até porque tomou algumas atitudes mais enérgicas, algumas medidas mais severas no combate, no enfrentamento ao coronavírus. E claro, tem mais casos devido ao tamanho do estado, ao tamanho da população, principalmente na cidade de São Paulo. Mas pegamos aqui as notícias mais recentes na manhã de hoje. O Ministério Público do Amazonas pede que a Justiça decrete o lockdown em Manaus. Então você percebe aí que vários estados estão entrando em situação crítica, né? O lockdown, por exemplo, já foi decretado em 10 municípios do Pará, 4 da região metropolitana de São Luís, no Maranhão, e também Pernambuco já pediu ajuda ao Exército. Lockdown quando existe aí o fechamento total do comércio e das ruas dos municípios, permitindo apenas aqueles casos extremamente essenciais continuem funcionando e que as pessoas só saiam de casa para ir ao supermercado, ao médico e à farmácia. E nesses locais já está ocorrendo, né, o colapso na saúde pública, é um dos motivos aí que os governantes estão adotando essas medidas mais enérgicas para evitar maior propagação e que de fato não tenha mais, como já está acontecendo, não tenha mais espaço para acomodar aí os pacientes nos hospitais. E o que vale destacar também, os estados menos preparados, lá é muito comum a falta de saneamento básico. Então a tendência é que os casos se elevem e tudo mais, e enfim, a saúde pública sofra com toda essa situação, como está ocorrendo nesse momento no Pará, no Maranhão e outros locais aí. Bom, mudando de assunto, o Brasil pode se tornar em breve o novo epicentro do coronavírus, com maior quantidade de infectados no mundo. É o que diz uma pesquisa divulgada ontem. Exatamente, na verdade é um estudo científico, Thiago, realizado por pesquisadores brasileiros independentes e voluntários, e a gente já vem falando, né, desde o início desse programa aqui há mais de um mês e meio, a gente vem falando a respeito desses dados, né, que apenas são testados no país os casos internados. Então, cada caso internado testado, ele pode passar para outros 3. Esses outros 3 em um dia multiplicam para outros 9 e assim por diante, multiplicando em até 10 uma pessoa. Então, com esse novo estudo, aponta aí o Brasil como o novo epicentro do coronavírus no mundo. Outros estudos em todo o mundo, divulgados em revistas científicas, já apontavam isso. De acordo com o levantamento, até 4 de maio, o país poderia ter entre 1.300.000 e 2 milhões de casos confirmados da doença, mais do que o registrado atualmente nos Estados Unidos, que é o atual epicentro, com mais de 1.200.000 casos, segundo o monitoramento da Universidade Americana Johns Hopkins. Esse número apresentado do portal Covid-19, o portal Covid-19 é um portal mantido e alimentado por pesquisadores e cientistas brasileiros de várias instituições
de ciência, e esse dado foi calculado com base em modelos matemáticos que tem aí a taxa de letalidade da Coreia do Sul, um dos poucos países que tem conseguido realizar testes em massa, o que sugere que o índice seja mais próximo do real. A taxa de letalidade dos casos é ainda ajustada a partir de um deslocamento temporal entre o registro de óbitos e a confirmação de casos. O estudo estima que o Brasil já tenha entre 10 mil e 12 mil mortos por coronavírus. O próprio Ministério já admitiu diversas vezes que apenas os pacientes internados são testados para coronavírus no país. Os casos de assintomáticos ou pessoas com sintomas leves não são testados e, portanto, nem notificados são. O Brasil tem hoje uma taxa de distanciamento de 50%, muito abaixo da considerada ideal, que é em torno de 70%. Ainda assim, né, os números mostram que o isolamento que a gente pratica até aqui no país reduziu o número de mortes até o momento, que poderia ser com certeza muito mais alarmante. Tiago. E esse estudo chamou a atenção até da imprensa internacional, foi divulgado nos principais jornais dos Estados Unidos ontem. Então, para você ter uma noção da gravidade da situação. Está comprovado, né, atestado por pesquisadores de que pode acontecer, não que vai, mas pode. Se a gente ainda não seguir as orientações e tudo mais, isso tudo se encaminha para o que de fato prevê aí os pesquisadores. 8h27, olha, a Prefeitura de Salto inicia hoje a entrega do kit merenda aos estudantes das escolas públicas do município. A ação deve auxiliar muitas famílias nesse período de pandemia. Segundo a Prefeitura, mais de 8 mil alunos, da rede municipal do ensino de Salto receberão hoje esse kit merenda, que deve ser retirado na unidade educacional onde o aluno estuda, Tiago. Para os alunos matriculados no período da manhã, a entrega está acontecendo desde as 7, vai até às 11 da manhã. Para quem é matriculado no período da tarde, a entrega acontece da 1 às 5 da tarde. Os alunos da educação de jovens e adultos do EJA, deverão retirar o kit também no período da manhã ou tarde. O responsável deve apresentar um documento com foto. Esse kit merenda é composto por arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, leite em pó, chocolatado, biscoito, salgado, fubá, açúcar e sal, e será disponibilizado mensalmente pela Prefeitura de Salto enquanto perdurar a quarentena. Portanto, aí praticamente uma cesta básica, Lembrando sempre, muitos alunos dessas famílias mais carentes, principalmente, têm uma alimentação decente quando vão à escola. E quando estão em casa, dificilmente conseguem manter o nível de alimentação que tem nas escolas. 8h28, olha, por causa da pandemia, comerciantes já prevêem queda no faturamento para esse Dia das Mães e as vendas devem diminuir quase 60% na comparação com 2019. Tem afetado a economia de uma maneira geral, de uma maneira global. Por exemplo, tivemos a Páscoa recentemente, que é um dos grandes momentos da economia, não só no Brasil, no mundo inteiro, em vários outros países, e o Dia das Mães também. A Confederação Nacional do Comércio estima que essa crise provocada pela Covid-19 vai ocasionar aí uma queda histórica do volume de vendas no varejo nesse Dia das Mães. Em comparação com o ano passado, a entidade projeta um encolhimento de cerca de 59,2% no faturamento do setor na data, que é considerada a segunda mais importante no calendário varejista brasileiro, atrás apenas do Natal, Tiago. De acordo com a CNC, o ramo do vestuário e calçados é o que representa a maior expectativa de encolhimento durante o Dia das Mães, com queda de 74,6%, seguido pelas lojas especializadas na venda de móveis e eletroeletrônicos, com perda de 66,8%, e pelo segmento de artigos de informática e comunicação, com uma retração de 62,5%. O comércio deverá registrar queda em todos os estados durante essa data. E claro, São Paulo pode ter uma perda aí de cerca de 58,7%. Alto, números elevadíssimos aí para o comércio. 8h30, encerrando assim essa cobertura especial. Mais uma vez, uma rápida passada aí pelas redes sociais, muita gente comentando, assistindo, curtindo, compartilhando a nossa postagem. Muita gente acompanhando a gente aqui. Deixa eu mandar um bom dia. A Rosilene Azevedo está com a gente. Bom dia, Rosilene. Daniela Delbuto também aqui. Bom dia, fique em casa. Quem puder, fique em casa. Edneia Almeida, bom dia, meninos. Obrigado, Edneia. Obrigado pelo meninos.
Kátia Silene também, bom dia. A Vilma Souza, bom dia. É uma estatística muito triste as pessoas colocarem em risco as vidas alheias e até de seus entes queridos. Fiquem em casa, só saiam se extremamente necessário. Isso aí, Vilma, obrigado pela audiência. A Terezinha Andrade também, bom dia. Amo este programa, que bom, Terezinha, que bom ter esse feedback de vocês, né? Esse programa é feito para informar você, para trazer informação apurada, a informação da forma correta. Infelizmente, as notícias ruins também precisam ser divulgadas exatamente para as pessoas terem essa informação e saber como se protegerem. Valdir Nunes também por aqui, bom dia, Valdir. Grande abraço para todo mundo, Thiago. Voltamos amanhã às 8 da manhã. Um bom trabalho para você, um ótimo dia. Valeu, Luciano, obrigado pela presença. Informações atualizadas a qualquer momento também em nossos boletins. Continue com a gente. Na volta dos comerciais tem muita música para animar a sua manhã.